Bom, vamos falar agora de uma situação aqui que também é bem... Olha, após ser acusado de estupro, gente, o Caetano Veloso, ele perde um processo contra o deputado. Na verdade, aqui a gente vai falar do Feliciano, que é polêmico, fala o que pode, o que não pode. Sim. E aí o Caetano ainda pode entrar com recurso, né? Na ocasião, o Feliciano usou as redes sociais para pedir que o Ministério Público recomendasse a prisão do Caetano Veloso, que ele acusou de estupro. Mas não é bem isso, Duda. Então, na verdade, eu vou jogar pro Bruno essa questão, porque eu entendo que nesse caso... Não, hoje talvez seria, mas lá Não, atrás não seria, porque Não é. extinguia a punibilidade quando casava com o estuprador. Não tinha calma. isso? Naquela época nem tinha a figura do estupro de vulnerável. Não, né? mas peraí, deixa eu explicar antes. Deixa eu explicar, porque as pessoas não sabem do que a gente É tá que é falando. muito bom esse assunto. Na Caetano Veloso perdeu o processo que movia contra o deputado federal Marco Feliciano. Em 2017, o parlamentar havia dito que o músico estuprou a Paula Lavigne, já que ela tinha 13 anos e ele 40. Então, olha só. A Paula Lavigne, esposa do Caetano Veloso, tinha 13 anos e ele 40, né? Quando eles ficaram juntos pela primeira vez. Gente, que loucura, hein? Mas a culpa é dela. Ela contou na Playboy, numa entrevista que ela deu pra Playboy, que ela era virgem, ela tinha feito um show, tinha conhecido ele, era aniversário de 40 anos dele. Olha a fofoca. A fofoca rolando. E ela perdeu a virgindade com ele nessa festa de 40 anos. E ela contou isso numa matéria que ela foi louco entrevistada isso. pra Playboy. Olha aqui, e na decisão divulgada, o juiz, né, disse que as publicações feitas por Feliciano na internet, assim como as entrevistas que saíram na imprensa, fazem parte do exercício legítimo de liberdade de criticar, por isso não haveria crime contra a honra em jogo, segundo o magistrado. Ele ainda diz que não ver prova definitiva de que o deputado tenha agido com a intenção de difamar ou de injuriar o Caetano, limitando-se apenas a debater assuntos que já eram há muitos discutidos de forma contundente nas redes sociais, inclusive com relação à matéria constante da revista Playboy que a Duda leu. Sim. Caetano ainda pode entrar com recurso, né? Aí vem aqui o que foi falado aqui, que estupro é crime imprescritível, que foi o que disse o Feliciano. Porém, quando Caetano e Paula se conheceram, não havia atual previsão de crime nas relações sexuais entre maiores e menores de 14 anos. A discussão era caso a caso, a cargo do juiz, tal. Na verdade, a gente já teve até uma discussão, algumas semanas atrás, do MC Pose do Rodo. Que, aliás, Duda, eu vou te contar uma coisa que você não tá sabendo. Me conta. MC Pose do Rodo, Me põe a por namorada dentro. do Pose do Rodo, novinha, tal. Aqui ficou com os 3 filhos lá? 3 filhos. Ele separou dela agora. Separou? Separou e ela tá adolescente com 3 filhos. Gente E do o Pose céu. do Rodo tá por aí, Tá passando o soltando rodo. rodo aí em Tá todo passando mundo. o rodo. Mas vamos lá, só pra fazer do Pose do Rodo, que a gente falou naquele momento, né? Ah, agora eles estão juntos, vão ser Tão felizes juntos, e mas tal. vai saber até Então, quando? vírgula, porque agora a menina... Ela tinha 13, 14, não tinha era? 13 anos, agora a menina tem 16 anos, 17, tem 3 filhos e o Pose do Rodo tá passando o rodo. Mas enfim, fala aí, Bruno, dessa história do Caetano Veloso minha aqui. opinião, pelo que eu vi do processo e tudo mais, não teve estupro de vulnerável, porque naquela época não tinha essa previsão legal. Não e a tinha, pessoa então só pode ok. responder se na época do crime já tinha previsão legal Tá. falando que aquele fato é crime. Tá. Então, nesse caso, na minha opinião, foi um julgamento errado, não teve estupro de vulnerável. A questão da idade. O estupro de vulnerável independe do consentimento da vítima. Então, a vítima pode chegar e falar assim, eu me ofereci pra ele, fui pelada na frente dele, quase forcei ele transar comigo, não interessa. E de que idade? abaixo A gente de tá 14 falando de que idade? Até 14 anos. Então a menina tem 14 anos, então ela fez isso. Eu poderia enquadrar como estupro comum. Nesse caso seria qualificado, né? Porque Tá. entre 14 e 18 anos é qualificado. Certo. Mas de vulnerável, não. Porque na época do crime não tinha esse crime. A pessoa só pode responder se tem alguma lei anterior que prevê. Certo. Como tipo legal. Então, assim... E a questão do Feliciano, acho que um processo não pode misturar com o outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de ele ter sido condenado não é uma permissão pra você difamar a pessoa. Entendeu? Mas ele foi condenado Nesse- no quê? Mas não, ninguém foi condenado a nada Não, aqui. eu sei. Eu tô falando que eles usaram... O Feliciano foi absolvido no crime de difamação. Ah, sim, contra o Caetano, agora. exato. Sim. Desculpa, eu acho que eu falei tudo ao mesmo tempo. Mas usar isso como argumento não pode pra absolver o Feliciano. É isso que eu acho. Mas eu acho que ele não cometeu crime nenhum, Feliciano, também. Eu acho que... Ele falou o que nós estamos falando um assunto aqui. que tava em pauta, Ai, exato. gente, depois disso fica até com medo A das mulher- coisas que a gente fala aqui. Mas, Você Duda, a a gente gente dá a fica nossa uma coisa meio opinião assim. e aí você Não. fica dentro daquela A gente coisa, fala né? em Que cima eu do vou que tá na fazer? mídia aqui, ó. A gente tá falando do Caetano Veloso. A mulher pôs uma entrevista na Playboy que ela falou eu que acho- ela que foi lá e a gente só que tá Então, Eu acho que contando. não foi uma difamação no sentido, nossa, eu quero ferir a honra dele. Ele só Não, tava não. dando uma opinião de um assunto que tava em E pauta. olha tava que todo mundo legal, discutindo. ficaram Não. juntos tantos anos, Mas né? aí é que dá medo Podia da não pessoa ter falar dado
que certo. não sabe, porque ele falou, é crime imprescritível. Fala besteira Hashtag política. Caetano Veloso na cadeia, Não, entendeu? isso daí falou besteira, Aí falou tá? abobrinha. Mas é uma opinião dele Que também. a pessoa não é uma também vai pessoa falar pública. do outro. O que tem que falar do... Vai cuidar Ainda mais da do sua Feliciano, do vida, né? Caetano Veloso, gente. Deixa o Caetano Veloso lá. Mas o caso do Caetano Veloso Sozinho. Vai Como é a música cantar? dele? Vai cantar? Quer cantar? Não. O caso do Caetano Veloso, eu acho que é um dos mais famosos dessa relação do homem mais velho com a menina. Porque ela não é nem uma moça, ela era uma menina. Não, é. Imagina, ele com E ele é um 40. senhor. Ele com 40, ela com 13. É um Eu sou uma absurdo. pessoa que fica completamente impactado com isso. Eu fico É um também. absurdo. E eu acho que a lei brasileira, por É mais que muito tenha branda. exceções que fala... por exemplo, a pessoa não pode falar, não, eu queria fazer, então mesmo tendo 13 anos não podia. Eu acho que tem que ter essa punição, mesmo a pessoa falando que queria. Mas isso Eu acho que aí tem que ter. veio com o Bolsonaro, não foi 2019? Pra ser bem sincero, vou até falar, não importa de quem veio, eu acho que é uma coisa certa, porque uma pessoa de 13 anos não tem. Não Também tem. acho. Não, mas não maturidade, tinha antes, é isso que eu tava dizendo. Não tinha Não isso tinha, antes. Já não Agora, é tinha, recente, é, né? estou falando. É recente, é mais recente. recente. Sim. Vamos além, vamos polarizar. Veja. Fala, Di. Adoro fogo na tribuna! Eu também acho, o assunto estava em pauta, mas tendo em vista que o Caetano Veloso, ele faz uma campanha pública, escancarada, contra o Bolsonaro, será que não tinha? Não teve Você acha que realmente teve uma pegada, assim? Será que não teve um viés- intuito de realmente praticar um crime contra a honra dele? Mas você pensa em que sentido? Porque antes não era estupro, agora era, mas na época que ele... Não, eu tô falando com relação ao Feliciano. Com relação ao Ah, Feliciano. não, aí pode ser. Sim. Aí eu acho que... Eu acho que até tem uma questão, uma coisa... Não se tem eu- um cunho político? Então, mas daí é uma questão partidário, ideológica, não da político-partidário. pessoa, né? Não é questão... Acho que ele pode fazer isso pra criticar um posicionamento ideológico do Caetano, mas eu não acho que é direcionado pra pessoa Caetano. Eu acho que pra ideologia do Caetano. Sim. Mas como e tinha eu uma vejo. época que eu não falei abobrinha, né? Tinha uma época que extinguia a punibilidade se Sim, casasse com a... o rapto, né? É, O rapto, se você raptasse, não é isso? o estupro... 17... Não. O estupro. O rapto estupro, também. sim. Não, o Estupro, estupro sim. tem O um rapto consentimento. também, não era isso? Se você casasse com a O estupro vítima... de vulnerável não tem discussão. Eu só é uma sabia coisa do objetiva, estupro. é questão objetiva. Eu só o sabia estupro do de vulnerável. estupro. Tem menos de 14 anos, é crime. Sim, mas se tivesse 14 anos e casasse com a vítima, aí não tinha crime. problema. Não, é crime.